Pois é, depois de anos, né, de debate, a reforma tributária foi aprovada na Câmara, agora precisa da sanção do presidente. Mas como ficou o agro nessa discussão, hein? Quem vai responder para a gente sobre o assunto é o consultor de agronegócio e nosso colunista aqui, o Celso Ricardo. Bom dia, Celso, bem-vindo. Bom dia, Celso. Bom dia, Carol. Bom dia, Valteno. Então, a montanha pariu o quê? Olha, analisando o nosso setor de maneira geral, eu sou muito sincero em dizer para vocês que essa reforma, essas mudanças que estão sendo propostas a partir dessa análise, dessa reforma tributária complexa, né? Mas se nós levarmos em consideração uma palavra que que eu vi usarem ontem, muito interessante, que chamavam o nosso sistema tributário de manicômio, realmente a simplificação começa a mostrar um pouco mais de clareza para, né, o contribuinte de uma maneira geral. Mas os números não vão praticamente nada. E se nós analisarmos do agronegócio, nós praticamente resultados nós não vamos ver de mudança, né, no sentido favorável para o nosso setor em nenhuma das etapas. O sistema tributário, a carga tributária, ela se mantém alta. E a grande preocupação, que seria a parte econômica, né, o custo-benefício das operações, dos bens e serviços, pelo que nós estamos analisando, não vai favorecer muito para que o nosso setor possa, né, planejar um investimento maior, tendo em vista, né, os negócios futuros. Você acha que onde é que o agro perde? Porque a gente tem ouvido várias análises aos governadores, né, dos estados mais produtores que reclamam, mas houve aí algumas isenções na cesta básica, produtos que entraram. Eu sei que ainda está longe da gente começar a sentir os efeitos no bolso. A gente está sentindo mais os efeitos mais próximos dos que a gente está vivendo agora, dólar, inflação. Mas do ponto de vista no futuro, porque você falou esse negócio do manicômio, todo mundo falava isso, tudo mais, a expectativa era de que houvesse uma simplificação, mas parece que vai haver um aumento. É claro, esse aumento vai cair para todo mundo. Mas eu queria que você dissesse mais, onde você acha que o agro perde? Valter, na nossa situação, quando a gente analisa o setor primário e secundário, e na realidade eu vou me estender um pouco mais, nós temos o setor primário, secundário e terciário. Essa carga tributária, por exemplo, lá no setor do campo, nós temos a incidência sobre todos os aspectos dentro de uma propriedade. Essa reforma tributária, ela é complexa, e nós estamos analisando, através até dos próprios pronunciamentos em Brasília, que existem divergências, existem ainda situações a serem, né, analisadas e colocadas de forma clara para que todos possam entender. Então, a reforma tributária, por exemplo, sobre os medicamentos, muito bom. A incidência, né, dos tributos sobre os medicamentos vai favorecer aos seus usuários, né, principalmente sobre o resultado final no impacto sobre os preços. Mas essa reforma tributária, ela tende a nos mostrar um resultado a longo prazo. E esse a longo prazo também favorece para que, no decorrer dos anos, mudanças aconteçam e mais complexidade possa acontecer. Dentro do agronegócio, o setor primário, como eu disse, tem a incidência de carga tributária sobre tudo, sobre bens, sobre os serviços, e isso não vai ter um impacto para que nós possamos aí ter uma análise sobre o custo de produção, o impacto dele sobre o preço final das commodities, que é o ponto principal para os próximos anos a serem analisados se nós queremos tornar o Brasil ainda mais competitivo no mercado externo e não viver de uma sazonalidade dele. Quando a gente parte para o setor secundário, que a gente analisa as empresas, a carga tributária também é sobre todas as etapas do processo produtivo. E se estende sobre logística, se estende junto aos mercados, né, que são os compradores e aqueles que vão repassar para o consumidor final. Então, minuciosamente, sobre cada etapa, sobre cada processo, a gente não vê resultado. E é isso que preocupa. Essa reforma tributária é complexa e não traz para a sociedade, para o contribuinte, um resultado imediato e também não está favorecendo ou não vai favorecer a indústria, o setor secundário. Bens e serviços, somente nós podemos esperar algo a longo prazo e vai depender desse período se não vai haver mudanças,
e mais, né, prolongamentos até nós vermos que o que estava previsto para 2032 não se estenda mais para frente, e aí aqueles que precisam ver o resultado, que é o contribuinte e quem investe no setor produtivo, praticamente não vai ter retorno nenhum a partir do que nós estamos vendo agora. Celso, e agora nós estamos falando sobre renda, né? Mas depois passa a ser sobre consumo. O contrário, né? Será que não dá para a gente fazer uma correção dessas distorções? Isso dependeria muito, Carol, do processo, como a gente falou, quando estava na Câmara dos Deputados e aí foi para o Senado. Lembra que nós comentamos até aqui mesmo no programa de como seria essa análise da Câmara dos Deputados se eles iriam somente se atentar aos pontos que foram solicitados mudança ou se eles iriam realmente se debruçar nessa reforma e analisar com mais afinco, vamos dizer assim, o que de fato pode trazer o resultado para o Brasil a curto e médio prazo. A gente, sinceramente, nós contribuintes, eu acredito que analisando pontos específicos do texto, não mostra para nós com clareza que nós vamos sentir realmente mudanças positivas em termos de consumo. Infelizmente, eu não vejo. Pontos específicos da cesta básica podem até trazer, em determinados momentos, algum alívio, né, em algumas etapas do processo produtivo, mas nós queremos ver na hora, né, do consumidor ter acesso a esses produtos. Porque se ela fosse realmente bem desenvolvida, se ela fosse de um certo ponto, que fosse favorecer o contribuinte, nós iríamos ver um aquecimento econômico, um maior consumo, e isso iria favorecer uma maior produção. E é isso que nós esperávamos da reforma tributária, uma incidência sobre cada etapa desses processos, dentro das cadeias produtivas, para incentivar o investimento dentro das propriedades, ou seja, um aumento na produção, e em contrapartida, junto ao contribuinte, que é quem realmente faz essa economia girar, preços mais acessíveis para que a população brasileira, né, de uma maneira geral, tivesse acesso a produtos de qualidade e em maior volume, ou seja, né, a população brasileira tivesse condições de colocar mais alimentos na mesa, pelo menos nas 3 refeições que a gente espera, né, que a população brasileira tenha ao longo dos dias e, enfim, da vida, né, do povo brasileiro. Não, o que a Carol estava querendo dizer é o seguinte, nós estamos vivendo agora essa fase da reforma que pega o consumo, e o consumo lá na ponta. A próxima fase é sobre a renda, é quando, e geralmente é o contrário em outros países, você tem, primeiro pega a renda, depois você faz o consumo, aqui fez o contrário. Mas você acha que é possível fazer alguma correção com relação à renda mais adiante, que realmente quem tem condição de pagar mais, pague mais, enfim, que a gente tenha uma reforma justa? Ah, com certeza, com certeza. É esse o período que a gente fala, né? Nós temos uma previsão de até 2032 para que tudo esteja regulamentado. Mas é imprescindível que seja, né, revisada essa questão da renda, que essa paridade ela seja um pouco mais distinta e que realmente quem ganha mais possa pagar mais. Não querer trazer de uma maneira generalizada, porque de uma maneira geral, hoje, para as pessoas de salário, né, mais tímido, mas que pagam, né, o imposto, torna-se a vida do povo brasileiro mais difícil, porque nós temos aluguéis, nós temos a própria alimentação que é caríssima e saneamento básico, tudo que incide, conta de luz, conta de água, tudo que incide sobre a vida do povo brasileiro é muito cara. Então, não teria outro caminho a não ser também agora ter uma análise geral de impacto, aí sim, um pouco mais rápido sobre a renda. Isso torna a população brasileira mais forte, com maior poder aquisitivo, e isso, com certeza, analisando todos os aspectos, vai fazer e vai favorecer a parte de bens, né, serviços e consumo de uma maneira geral, acelerar a nossa economia e trazer para nós, né, a nível de Brasil, uma esperança de que dias melhores, economicamente falando, cheguem para todos de uma maneira clara e que nós possamos sentir no bolso, né? Pois é, Celso, agora mudando um pouquinho de assunto para aproveitar a sua presença aqui no Agromanhã, a gente queria conversar com você sobre a preparação da Indonésia para importar gado
vivo do Brasil, né? O acordo inédito só é possível pois o Brasil, que já havia enfrentado barreiras devido a históricos, né, sobre a febre aftosa, recebeu este ano o status de país livre da doença sem vacinação. Então, a gente queria entender um pouquinho a importância disso para o nosso país. Carol, é fundamental. E aí nós vamos falar sobre a pecuária de corte, principalmente, que vai ser o setor que pode se beneficiar mais com relação a essa situação da Indonésia. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde Animal precisa reconhecer o Brasil ainda como livre de aftosa sem vacinação, mas essa oportunidade, ela chega num bom momento. A gente sabe que se nós analisarmos a cadeia produtiva da carne bovina de uma maneira linear, nós temos a pecuária de corte numa extremidade, os frigoríficos no meio e os mercados, né, na outra extremidade. Para a pecuária de corte, que hoje praticamente mais de 95% dos seus negócios incidem com os frigoríficos, seria uma grande oportunidade para diversificação. Hoje a Indonésia tem só a Austrália como grande fornecedor de gado vivo, e essa oportunidade para o Brasil, em especial para o pecuarista, ela é muito boa, porque essa diversificação dá a ele, pecuarista, melhores oportunidades, tendo em vista até que as exigências da Indonésia, seja para gado leiteiro ou gado de corte, ela parte de um princípio desses animais virem de uma área livre de aftosa sem vacinação. Então, o Brasil tem condições de abrir um leque muito grande e esse leque vai incidir diretamente sobre o preço da arroba do boi. A gente sabe que vai ter esse impacto positivo por valorização e dar a ele, pecuarista, melhores condições e oportunidades para ele definir para onde vai a sua matéria-prima, que é isso que está faltando para o Brasil. É isso que está faltando para o pecuarista. Melhores oportunidades para que ele não fique, literalmente, nas mãos dos grandes frigoríficos, a partir da definição deles sobre o preço da arroba que será definido no mercado nacional. Não só por lá, mas que na exportação tem a ver também com vamos dizer, o apetite, né, dos compradores, se vai comprar mais ou menos, no caso da China, por exemplo, que é o nosso maior comprador, e a gente também, nós vendemos tudo, né? Do boi não se desperdiça nada, disseram que até o berro vira berrante, né? Então, você tem, na verdade, genética animal, você tem tudo. Quando você abate 40 milhões de reses, 30 e tantos milhões de reses, como é o caso do Brasil, você tem que contar 30 e tantos milhões de couro, 3 vezes 4 dá 120 milhões de pés, você tem tudo que o boi faz, que, né, é 100% aproveitável. Essa questão do boi em pé é muito boa, o Brasil está aumentando, inclusive, exportações para países muçulmanos, países islâmicos, e você tem, na verdade, dificuldades ambientais, né, porque o meio ambiente não gosta de exportar, não é muito favorável a exportação de boi em pé. Mas o Brasil está aproveitando tudo que esse mercado pode oferecer para a gente, Celso. Exatamente. A gente analisa a questão dessa situação com relação ao pecuarista, porque quando ele, pecuarista, vende o gado para o frigorífico, ele está tratando sobre a carcaça, é o boi no gancho que a gente chama, né? O pecuarista recebe sobre a carcaça pesada na balança do abate. Quando tu faz uma venda direta para o exterior, tu tem um preço acertado diretamente com o mercado, e hoje, para nós termos uma ideia, em alguns mercados exportadores, o pecuarista está ganhando mais de R$1.000, ou seja, R$1.000 a mais do que ele vendendo para os frigoríficos no Brasil. A gente sabe que um boi hoje, nós temos 18% que é couro, ele gira em torno de 70 quilos de subprodutos e chega na carcaça final, né? Então, assim, é uma oportunidade boa, o pecuarista tem uma melhor condição, e aí sai daquela limitação frigorífico e os preços que eles, frigoríficos, determinam. A China, desde 2019, 2020, quando surgiu os boatos que a China já não estava mais querendo, entre aspas, inflacionar o mercado da carne, que ela literalmente segurou os preços, isso trouxe uma dificuldade muito grande para o Brasil, mas a China seguiu importando os mesmos volumes de outrora. Então, nós temos que dar a ele, pecuarista, ou ao setor primário, melhores condições ou mais oportunidades. A pecuária de corte trabalha com genética, exportação de genética talvez na casa de 1,5%. Nós temos o mercado de exportação que é muito pequeno ainda, de gado vivo, e, como eu disse, mais de 96%, 97% gira do pecuarista para com os frigoríficos. Então, é uma grande oportunidade. Tomara que nós consigamos abrir mais esse mercado nos volumes que eles estão definindo como 600 mil cabeças por ano, e outros nós possamos fomentar
para que a balança fique um pouco mais justa para os dois lados, pecuária de corte e frigorífico. É isso que nós esperamos e, assim como nós falamos da reforma tributária, essa situação pode favorecer a pecuária de corte e incentivar o pecuarista brasileiro a investir mais dentro das propriedades rurais. Lembrando que nos últimos anos o fator, né, arroba do boi, preço da arroba do boi, tem levado, desculpem, aos pecuaristas incertezas, desconfianças e até mesmo prejuízo, né? Tá certo, Celso. Obrigado pela sua participação aqui. Infelizmente, a arroba do boi está recuperando. Tomara que se mantenha. Um grande abraço. Tchau, tchau, Celso. Abraço para ti, abraço para vocês e até semana que vem.